Banco do Brasil. Nós recebemos um material bem detalhado aqui, com um comunicado mais recente sobre a política de dividendos e também algumas projeções de lucro, né? Para os próximos anos. Exato. E a nossa missão aqui é traduzir esses números. A gente quer entender o que esse calendário de pagamentos realmente significa, projetar o retorno para quem investe em dois cenários bem diferentes, um mais pé no chão e outro bem otimista. E, no fim, tentar responder aquela pergunta que não quer calar. Com base no que o banco pode gerar de retorno, a ação, no preço atual, ela está cara ou está barata? Exatamente. O objetivo é sair um pouco da superfície e usar a matemática a nosso favor. Vamos pegar essas projeções e, de uma forma bem pragmática mesmo, calcular o retorno potencial. A ideia é fornecer as ferramentas para que cada um possa formar a própria convicção, sabe? Certo. Sobre o valor da empresa, em vez de só seguir a opinião do mercado. Ótimo. Então vamos começar pelo começo. A análise que a gente tem aqui parte de um comunicado que o banco soltou em 19 de janeiro de 2026. A manchete, sim, é que teremos 8 pagamentos ao longo do ano. E, à primeira vista, parece uma ótima notícia, né? Mais dinheiro pingando na conta. Mas, olhando os detalhes, a história é um pouco diferente, não é? É o tipo de detalhe que, se a gente não olhar com atenção, passa batido. O comunicado confirma o que o mercado já esperava, né? O payout, que é a fatia do lucro que o banco distribui, ele continua em 30%. E sim, eles anunciaram 8 datas. Só que na prática... Tem uma pegadinha aí. Exato. Algumas datas de pagamento se sobrepõem. Por exemplo, o pagamento antecipado e o complementar de um trimestre. Eles caem no mesmo dia. Isso acontece em 11 de junho e, de novo, em 11 de setembro. Certo, então na prática não são 8 depósitos na conta. Isso muda a percepção do fluxo. Quantas vezes o dinheiro efetivamente entra na conta ao longo do ciclo? Contando nos dedos, são 6 pagamentos. 6. 6. 5 deles acontecem dentro do ano de 2026 e o último, que é o pagamento complementar final, referente ao último trimestre, esse só vai cair na conta em 10 de março de 2027. Olha, pode ter algumas razões. Comunicar pagamentos trimestrais alinha a empresa com práticas de mercado, né? Dá uma sensação de regularidade. E consolidar os pagamentos pode ser uma questão de eficiência operacional, de fluxo de caixa. O importante para quem investe é entender que o fluxo real é de 6 entradas de caixa, e não 8. Entendido. O calendário é mais um detalhe logístico, então, do que uma mudança real no volume de dinheiro. Mas o que realmente importa é quanto dinheiro a gente está falando. Se pegarmos essa projeção mais conservadora que os analistas estão usando para 2026, como isso se transforma em dividendos na prática? Agora a conversa fica interessante. A projeção, digamos, pé no chão, ela estima um lucro líquido para o banco entre 26 e 27 bilhões de reais em 2026. Para o nosso cálculo, vamos usar o ponto médio desse intervalo, 26,7 bilhões. É um número plausível, sabe? Não depende de nenhum cenário extraordinário. Certo. E com esse lucro, o lucro por ação, ou LPA, seria de R$ 4,65. Espere um pouco, eu achei que era simples. Pega esse lucro por ação de R$ 4,65, aplica o payout de 30% e pronto, temos o dividendo. Mas o material menciona outros ajustes. De onde eles vêm? Isso me parece uma pegadinha que pode diminuir muito o valor final. Você tocou num ponto fundamental. Não é tão direto assim e é aqui que muita gente se confunde. Aplicar os 30% é só o primeiro passo. O valor que sai desses R$ 4,65 precisa ser ajustado por 2 fatores principais. Um contábil e outro fiscal. O contábil é a reserva de lucros, mas o fiscal, esse é o que mais impacta o bolso. Certo. E qual é a diferença prática desse ajuste fiscal? Você mencionou juros sobre capital próprio e dividendos. Para quem não está tão familiarizado, qual é a diferença entre os dois no bolso de quem investe? A diferença é o imposto. É a mesma empresa pagando, o dinheiro sai do mesmo caixa, mas o tratamento tributário é outro. Os dividendos, hoje, são isentos de imposto de renda para a pessoa física.
O dinheiro chega limpo na sua conta. Uhum. Já os juros sobre capital próprio, ou JCP, têm uma retenção de 15% de imposto na fonte. O banco já paga o valor com desconto do imposto. Ah, então a conta não é simplesmente pegar 30% do lucro. Depende de quanto o banco decide pagar como JCP e quanto paga como dividendo. Exatamente. Vamos detalhar isso um pouco. Do lucro por ação, a gente tira os 30% do payout. Desse valor, historicamente, o Banco do Brasil paga uma parte como JCP, Que tem um imposto de 15%. isso, e outra parte como dividendos, que são isentos. Quando a gente faz uma ponderação, considerando a proporção que o banco costuma usar entre os dois e já deduzindo o imposto da parcela de JCP, o valor líquido final, o que realmente vai para o bolso, cai para aproximadamente R$ 1,14 por ação. É uma queda bem significativa. Nossa, isso faz toda a diferença. R$ 1,14 líquidos. Agora sim a gente tem um número concreto. Com esse provento e a cotação atual da ação, que está por volta de R$ 21,31, qual seria o retorno em dividendos, o famoso dividend yield? Fazendo a conta dividindo R$ 1,14 por R$ 21,31, a gente chega a um dividend yield projetado de 5,34% ao ano. Entendi o cálculo, mas um yield de 5,34% não parece tão ruim assim para um banco sólido como o Banco do Brasil. Por que a análise sugere que a régua do mercado é tão alta, em 8%? Não seria uma expectativa um pouco exagerada? É uma ótima pergunta, porque mostra como o conceito de bom retorno muda com o tempo, né? Hoje, com a taxa básica de juros, a Selic, num patamar elevado, o custo de oportunidade é muito alto. Certo, o dinheiro rende bastante na renda fixa. Exato. Um investidor pode conseguir um retorno considerável num título do Tesouro Direto, que tem o menor risco da economia. Para justificar correr o risco do mercado de ações, que é muito maior, a expectativa de retorno precisa ser bem mais alta. Por isso, muitos investidores que focam em renda usam essa régua de 8% como um mínimo para uma empresa desse porte e setor. Um yield de 5,34% fica baixo. Ok, o cenário conservador nos dá um retorno de 5,34%, que fica abaixo dessa régua de 8% por causa dos juros altos. Faz sentido. Mas a gente sabe que o setor bancário é cíclico. O que aconteceria se o ciclo virasse para cima com força total? Vamos sair do pé no chão e imaginar o melhor cenário possível. Esse exercício é excelente para testar os limites da avaliação. O lucro recorde do Banco do Brasil foi em 2024, quando atingiu a marca de aproximadamente 38 bilhões de reais. É um número realmente expressivo. Uau! Se o banco conseguisse repetir essa performance, a matemática mudaria bastante. O lucro por ação saltaria de R$ 4,65 para R$ 6,63. É um salto enorme. Se a gente aplicar a mesma metodologia de cálculo que você detalhou antes, com o payout de 30%, a ponderação entre JCP e dividendos e o desconto do imposto, qual seria o provento líquido por ação nesse cenário super otimista? Usando exatamente os mesmos critérios, a gente chegaria a um provento líquido por ação de R$ 1,62. Um aumento de mais de 40% em relação ao cenário conservador. Certo, R$ 1,62. E o dividend yield? Com a mesma cotação de R$ 21,31, qual seria o retorno para quem compra a ação hoje, mesmo se o banco voltar a ter um lucro histórico? O retorno seria de 7,60%. Nossa, isso é surpreendente. Quer dizer que mesmo que o banco volte a ter o melhor ano da sua história, com um lucro estrondoso, quem compra ação hoje a mais de R$ 21, ainda assim não bateria aquela meta de 8%? Exato. Isso muda completamente a percepção de barato. Exatamente. E essa é a principal conclusão que os números nos mostram. O que eles nos dizem, de forma bem direta, é que o otimismo do mercado já pode ter precificado não só uma recuperação, mas talvez um cenário quase perfeito. Para quem investe estritamente focado em receber dividendos acima de 8%, parece que o trem do preço baixo talvez já tenha partido. Mesmo no cenário mais otimista, a cotação atual não entregaria esse retorno. Isso me leva a pensar, se o preço atual parece alto para essa estratégia,
qual seria o preço certo a pagar? Dá para a gente inverter a lógica, em vez de calcular o retorno a partir do preço, calcular o preço a partir do retorno desejado. Perfeito. É exatamente isso. É um conceito chamado preço-teto. Ele responde à pergunta: quanto eu posso pagar por essa ação para garantir o retorno que eu quero? Ah, então o preço-teto é basicamente uma engenharia reversa. Em vez de perguntar qual é o meu retorno com esse preço, a gente pergunta qual preço eu devo pagar para ter o retorno que eu quero. É a definição perfeita. É uma ferramenta muito poderosa para disciplinar as compras. Vamos calcular alguns desses preços-teto, começando com o cenário pé no chão de 2026, com aquele provento líquido de R$ 1,14. Se o objetivo de retorno for de 6% ao ano, que é uma meta menos exigente, o preço-teto da ação seria de R$ 19. R$19. Um valor até que próximo do atual, que está um pouco acima de 21. Mas e para quem ter a régua mais alta, nos 8%? Para um retorno de 8% com essa mesma projeção conservadora, o preço precisaria cair bastante. O preço-teto seria de R$ 14,25. É um cenário que hoje parece improvável, mas o mercado é volátil, né? Às vezes nos surpreende. Certo, isso no cenário conservador. Agora, e no otimista, com um lucro recorde? Para quem acredita que o banco vai voltar a esse patamar em breve, qual seria o preço-teto para garantir um retorno de 8%? Bom, se a expectativa é que o banco atinja aquele lucro recorde de 2024 num futuro próximo, digamos, em 2027 ou 2028, o provento seria de R$ 1,62. Para se obter um retorno de 8% com esse provento, o preço-teto a ser pago hoje pela ação seria de R$ 20,25. Então, mesmo acreditando no cenário mais otimista possível, o preço justo para ter 8% de retorno ainda estaria abaixo da cotação atual. A margem de segurança parece bem pequena ou até negativa. Exatamente. Na ponta do lápis, para o investidor com essa meta de retorno, a conta não fecha no preço de hoje. É fundamental lembrar que o preço de tela é formado por milhões de opiniões, expectativas, estratégias diferentes. Tem gente comprando por crescimento, não só por dividendos. Claro. Mas para quem tem o foco na renda passiva gerada pela empresa, os números indicam que talvez seja prudente aguardar um preço mais atrativo. Se a opinião do mercado não corresponde à sua análise, talvez o melhor seja ter paciência. Bom, essa análise foi muito esclarecedora. Nós decodificamos o calendário de pagamentos, fizemos os cálculos para um cenário conservador e para um de lucro recorde, e exploramos essa ideia de preço-teto, que é uma ótima ferramenta. O ponto central aqui, eu acho, é a importância de fazer as próprias contas. O preço que pisca na tela é uma coisa, mas o valor real de um ativo, baseado no retorno sustentável que ele pode gerar, é outra, completamente diferente. E a análise sugere que na cotação atual, o retorno com dividendos pode não satisfazer quem busca um patamar mais elevado, mesmo que o futuro do banco seja muito brilhante. E para a gente encerrar, queria deixar uma provocação aqui. Toda a nossa análise hoje foi focada nos números internos do banco. Lucro, payout, dividendos. Mas a gente sabe que uma instituição como o Banco do Brasil é profundamente influenciada pelo ambiente externo. Pensando além dos balanços, que evento ou mudança de política econômica não ligada diretamente ao lucro do banco no curto prazo poderia alterar drasticamente todas essas projeções que fizemos, seja para cima ou para baixo? A grande questão é, com base nas projeções, vale a pena comprar ou o papel, sei lá, já subiu demais? O meu ponto aqui é que, para quem busca dividendos, a análise quantitativa mostra que a ação está cara no momento. Pois é. E eu vou argumentar que essa visão, embora seja bem disciplinada, ela é excessivamente pé no chão. Para mim, ao considerar o potencial de recuperação da empresa, o preço atual pode ser sim um ponto de entrada bem interessante para quem olha mais para frente. Olha, a minha posição se baseia puramente na matemática. Vamos a um cenário conservador, tá? Projetando um lucro de 26,7 bilhões de reais para 2026. Com isso, o dividendo líquido por ação seria de apenas R$ 1,14. No preço de hoje, de R$ 21,31, isso nos dá um dividend yield de 5,34%.
É um retorno baixo, né? Agora, mesmo se a gente for muito otimista e usar o lucro recorde de 38 bilhões de 2024 como base, o yield seria de 7,60%. Para um investidor que busca um retorno de 8%, o preço justo da ação, nesse cenário ideal, seria R$ 20,25. Como o preço de mercado está acima, a conclusão é óbvia, a ação está cara. Certo. Entendo perfeitamente a lógica do cálculo, mas ele deixa de fora uma peça importante: o contexto. Sua própria análise mostra que em um cenário de lucro recorde, o retorno é de 7,60%. Isso é um retorno ruim para uma empresa do porte do Banco do Brasil? Eu diria que não, né? Focar de maneira tão rígida numa meta de 8% pode ser uma armadilha. Além disso, o mercado não opera olhando só para o retrovisor. Se existe a crença de que o banco pode retomar esses lucros recorde, o preço teto na cabeça de muitos investidores poderia ir bem além, talvez até R$ 27. E sobre essa ótica, os 21 e 31 de hoje parecem, sim, uma oportunidade. Mas aí a gente entra no campo da especulação, não acha? A disciplina é a principal ferramenta do investidor para evitar vieses, a euforia do mercado. Se o meu cenário mais otimista, me diz que o teto para um bom retorno é R$ 20,25, por que eu pagaria mais caro hoje? A projeção mais realista para 2026 me dá um preço teto de R$ 14,25 para ter os mesmos 8% de retorno. Isso só reforça o quanto a cotação atual está esticada em relação aos fundamentos que a gente tem na mesa. Sua disciplina é louvável, mas será que ela não ignora a realidade de como o mercado opera? Esperar por um preço de R$ 14,25, como você mesma deve admitir, é quase utópico. O mercado raramente nos dá o preço de planilha, o preço perfeito, sabe? A diferença entre um yield de 7,60 e a sua meta de 8% é de só 0,4 ponto percentual. Será que essa pequena diferença justifica classificar a ação como cara e ficar de fora de um ativo de qualidade? Para muitos, essa é uma margem de segurança bem aceitável. Certo. Então, na sua visão, o prêmio que se paga hoje é justificado por uma expectativa futura? A minha dificuldade com isso é que estamos trocando fatos por esperança. A realidade mais provável para 2026, com os dados que temos, aponta para um retorno de apenas 5,34%. Basear uma compra na esperança de que o futuro será igual ao melhor ano da história da empresa é arriscado. Isso se afasta do investimento fundamentalista e se aproxima de uma aposta de que o sentimento do mercado está correto. Mas todo preço de mercado é, por definição, uma expectativa sobre o futuro. Ninguém compra uma ação pensando apenas no que ela rendeu no último trimestre. O mercado já está olhando para além de 2026 e precificando uma recuperação econômica e de resultados. Ficar de fora, esperando os números se confirmarem para então comprar, significa, na maioria das vezes, perder o movimento de alta. A questão central não é se a ação está barata hoje com base nos números de hoje, mas se o preço atual é justo considerando o potencial de amanhã. Bom, para concluir meu ponto, eu reafirmo que uma análise numérica disciplinada mostra que a 21 e 31 a ação do Banco do Brasil está cara para o investidor de dividendos. Tanto o cenário conservador quanto o otimista, eles falham em entregar um retorno que eu considero robusto no preço atual. A prudência, para mim, sugere aguardar um ponto de entrada melhor, mais próximo dos R$ 20,25. E eu reitero que essa é uma visão talvez excessivamente presa aos números do presente. O preço está razoável para um retorno bom e oferece um potencial significativo para quem acredita na retomada do banco. Essa nossa conversa ilustra perfeitamente o conflito clássico do mercado, né? De um lado, a avaliação quantitativa e o valor presente, do outro, o sentimento e a precificação do futuro. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.